nós vamos, então, à última conferência. Eu gostaria de lembrá-los que, em seguida, tem o espetáculo de Paulo Lima, aqui no saguão, estão todos convidados. E eu tive a incumbência e a satisfação de apresentar os amigos, filósofos e membros fundadores do Apoena, que não só nos oportunizam esses encontros anuais, mas vão encerrar, então, esse evento com a palestra Cai a Cortina, Mistura os Papéis. Gustavo Costa e Rui de Carvalho, por favor. Sejam bem-vindos. Essa condição de palestrante. Assim, para mim, particularmente, creio que para o Rui, é uma satisfação muito grande, né? Poder, mais uma vez, falar aqui para vocês. E é a primeira vez que a gente resolveu fazer essa parceria. E não foi uma parceria assim, fortuita, não. Foi uma parceria de causa pensado. Foi uma parceria de causa pensado. Mas foi uma parceria, de uma certa forma, estranha ou, até certo ponto, inusitada. Porque, e aí, enquanto a gente assim, desenrolou essa parceria para esse texto, eu só lembrava de uma passagem, de um trecho de um disco do Gilberto Gil, o acústico, né, o Unplugged, em que ele narra um episódio de uma parceria dele com o João Donato. Né? O João Donato o chama para compor uma música, vamos fazer uma música e tal, vamos lá. E mal começa, o João Donato dorme, né? Dorme, e enquanto isso o Gilberto Gil compôs A Paz, né? Bom, aí o João Donato perguntou, e aí, cadê? Aí estava pronta a música, né? Foi mais ou menos essa nossa parceria aqui, porque, de fato, o Rui costuma dizer que é uma escrita a 4 mãos, nesse caso foi 2 mãos e 2 dedos mesmo, assim, né? Porque, de fato, a minha colaboração, eu na realidade, assim como o João Donato, eu só propus fazer a parceria e lancei o tema, e ele comprou a ideia, né, e escreveu o texto. Né, e, na realidade, o tema, embora não seja um tema específico do nosso tema desse ano, né, Ecologia Cinza, Natureza Agônica, o tema é o próprio Apoena, na realidade, né? De aspectos que a gente viu que seriam muito interessantes para representar mesmo um grupo Apoena, tá? Um grupo, Schopenhauer, Nietzsche. E a ideia seria exatamente aproximar os dois autores. A primeira imagem que me veio à cabeça quando eu propus isso ao Rui foi uma imagem até certo ponto ultrapassada, né? Uma imagem da física newtoniana de uma soma vetorial, né? Na minha cabeça, muito embora do ponto de vista de uma soma vetorial trilhem-se aqui caminhos opostos, isso não quer dizer que essa soma vetorial não tenha elementos negativos de ambos os lados, ou seja, que em alguns momentos não haja encontros. E são exatamente esses encontros que a gente vai procurar salientar aqui. Bom, vocês todos sabem, o Rui é estudioso de Schopenhauer há vários anos. Eu estudo Nietzsche há alguns anos, poucos anos, mas me dedico ao pensamento do Nietzsche. E a gente, nós somos irmãos, né? E a ideia seria bom, o Rui também tem essa imagem, que é uma imagem muito bonita. Se nós somos irmãos e a gente, né, se dá tão bem e sai para beber e toma os nossos porres e as nossas, né?
Então, será que Nietzsche e Schopenhauer também não se aproximariam em alguns aspectos, né? Muito bem, então essa é a ideia, né? Até que ponto nós poderíamos expandir aqui a nossa amizade para Nietzsche e Schopenhauer, né? E mostrar para vocês algumas dessas possíveis, né? Nós estamos aqui só lançando aproximações, muito embora, né, sempre é bom salientar, muito embora, do ponto de vista global, apontem para caminhos opostos, né? Isso é bastante claro. E a gente, claro, vai começar por eles aqui. Tá? Então, muito bem. Dito isto, eu já passo aqui a palavra ao Rui e a gente vai fazer esse bate-bola. Tá? Que eu espero que vocês gostem. E aí, moçada, tranquilo? Boa tarde a todos. Eu gostaria de, inicialmente, dar 2 palavrinhas antes de a gente começar aqui a coisa mais estranha. É o seguinte, a gente não sabe, de fato, se essa vai ser a última conferência, né? Se o Tiago, que deveria estar falando agora, aparecerá. Há 2 dias a gente está meio que procurando o Tiago, mas assim, não conseguimos, de fato, contactá-lo. Então, pode ser que ele tenha tido um problema mais sério e apareça, então ele encerrará, né, o evento. Esse evento deveria ser encerrado, e eu peço desculpas não só por essa alteração, mas por outras também alterações, né, no cronograma, mas essa palestra, esse encontro deveria ser encerrado com a palestra do professor Requelies, e por uma série de contratempos não foi possível. Tá? Então, de fato, eu peço desculpas quanto a isso. Bem, esse é o 4º encontro, Nietzsche e Schopenhauer. No primeiro, a gente não tinha um eixo temático. No segundo, foi Gênese e Significado da Genealogia. O terceiro, Nietzsche, Schopenhauer e Antiguidade. E essa fala que a gente vai fazer hoje aqui, ela deveria, de certa maneira, ter sido feita já no primeiro. Isso a gente vem debatendo sobre essas possíveis aproximações e distanciamentos entre Nietzsche e Schopenhauer, de fato, 3, 4 anos, né? E então, acho que chegou o momento, o Gustavo propôs, chegou o momento, vamos publicizar isso. Então, a nossa fala não tem aqui, não vai ter nenhum caráter probante, a gente não vai avançar grandes teses ou grandes hipóteses interpretativas, né? Ela se pretende muito mais uma espécie de publicização daquilo que a gente, de fato, não sistematizou, mas a gente pensou coletivamente, a gente pensou junto ao longo desses 4 anos. É claro que, nessa aproximação e nesse distanciamento entre Nietzsche e Schopenhauer, enquanto o Gustavo estava dormindo, né, com o João Donato, eu estava... está dormindo? Pois então tome Schopenhauer, né? Então, aí eu puxei, é claro, né, o peixe para a minha brasa, né? Então, quando o Gustavo acordou, aí já tinha Schopenhauer demais, mas aí, de qualquer forma, já era tarde, né? Então, de qualquer maneira, é isso que a gente vai tentar fazer um pouco aqui também, quer dizer, aproximação e divergência, mas apontar algumas posições, no caso minha, do Gustavo, e também penso e espero do Apoena, em relação a algumas questões, por assim dizer, delicadas e controversas e talvez polêmicas em relação a alguns temas da filosofia schopenhaueriana. Tá? Então, a gente fez uma coisa, eu li uma parte, o Gustavo leu outra, um interfere na hora que achar interessante, ou não interfere, então é uma coisa bem tranquila, assim, bem solta. Bem, o começo está um pouco, por assim dizer, poético, sei lá o quê, como queira chamar, tá? Mas eu acho que, espero que no andamento da conversa, a coisa fique, ou possa ficar, mais interessante. Então, essa é a ideia. Cai a cortina, misturam-se os papéis, né? O que é que acontece, o que é que aconteceria, digamos assim, quando o pano cai, quando o pano desce, né? E Schopenhauer e Nietzsche vão para a coxia, vão para trás do palco e coisas desse tipo, né? Diálogos possíveis, portanto, encontros possíveis, desencontros possíveis, etc. Então, cai a cortina e mistura os seus papéis. O que vale um encontro? E um desencontro? O que vale? O que vale um encontro com o pano levantado, os atores em cena? E um desencontro no palco, conforme o papel e o roteiro?
o que vale. A cortina, sabiam Nietzsche e Schopenhauer, sempre cai. E quando ela desce, o que valem os encontros e os desencontros? O que valem estes, sim, quando se misturam, tocam-se e trocam-se, repelem-se, entrelaçam-se os papéis. Máscaras, papéis, personagens e todos os jogos de cena, quando cai a cortina, o que valem? Quando aqueles permanecem, desvanecem, fraquejam, arquejam, vibram e vivem, o que valem, então, os encontros e desencontros? Essa é a questão, né? Essa é a questão que é meio estranha. Se a filosofia é uma bênção, como querem alguns, talvez como querem muitos, talvez como querem quase todos, então, a acreditarmos no velho Plato, né, em Platão, ela teria vindo a nós através da loucura. Platão, lá no Fedro, diz: nossas maiores bênçãos vêm a nós através da loucura. Tratar-se-ia, neste caso, de identificar sua mãe louca, a loucura profética de Apolo, a ritual de Dioniso, a poética, as musas, ou a erótica, Afrodite e Eros. Se, como se diz, por trás de todo grande homem existe sempre uma grande mulher, então, não a Xantipa devemos o surgimento do primeiro marido filósofo, mas a Aspásia, fundadora de uma, aspas, escola para moças em Atenas, e que, segundo Platão, lá no Menexeno, teria ensinado retórica a Sócrates. Uma mãe louca e um filho que sempre falou mal da escola de sua mãe. Estranho começo. Seja como for, filho da loucura ou da retórica, trata-se aqui de tentar pensar um encontro possível entre dois senhores, velhos senhores que julgavam ter a filosofia menos uma preocupação em informar do que em formar, que ela é menos o ensino de teoria e uma pedagogia do que uma psicagogia, menos malabarismo teórico que memória e treino. A filosofia, para eles, parece ser fundamentalmente uma certa disposição, ou seja, é preciso poder dispor a qualquer momento dela. Está preparado a qualquer instante e talvez lugar para o momento crítico, aquele que se pede ao filósofo, privada ou publicamente, que ele, como dizemos nós, eu e Gustavo, dê uma filosofada. Em uma palavra, o kairos filosófico. Iniciar-se na filosofia, para ambos, exige mais uma disposição para uma certa transformação da alma, ou uma certa criação de si, do que a habilidade para a manipulação de malabares conceituais, como já queria Diógenes, talvez, né? É preciso estar preparado para enfrentar todas as vicissitudes da sorte, como também Nietzsche aí no Et Homo, né? Por que sou tão sábio, parágrafo 3. E aí, aqui eu saio um pouco e o Gustavo assume as picapes, né? Para falar, então, de um possível desencontro entre Nietzsche e Schopen, ou Bigode e Wolverine. O caminho mais direto, a via do desencontro. Os desencontros entre Nietzsche e Schopenhauer são bem conhecidos e, por assim dizer, perpassam toda a obra do primeiro, né, de Nietzsche. A julgar pelo que acontece nos bastidores ou no subterrâneo, nos póstumos, Nietzsche, desde meados da década de 60, tá, sob o efeito da leitura aqui de Heine e de Langer, tá, parece ter bastante consciência daquilo que pode, né, e do que vale a filosofia de Schopenhauer. Tomemos desse período apenas 2 pequenos textos, né, que Nietzsche toma posição acerca da filosofia de seu educador. O primeiro, sua Schopenhauer, escrito ainda em outono de 67, né, aliás, outono de 67 e a primavera de 68, explora profundamente aquele que, numa pegada um tanto estruturalista, costuma frequentar e aceitar como legítimas, né, tão somente as posições presentes nas obras publicadas pelo autor. Né. Pois se compararmos este pequeno texto, né,
com o nascimento da tragédia, que é de 72, no mínimo, teremos que atenuar e ressignificar o suposto schopenhauerianismo de Nietzsche. Ao menos, se levamos a sério aqui o que é dito em sua Schopenhauer. Cito Nietzsche: a coisa em si schopenhaueriana seria, assim, ao mesmo tempo, princípio individuationis e fundamento da necessidade, necessitation. Em outras palavras, o mundo existente. Schopenhauer quis encontrar o x de uma equação e resulta de seu cálculo que ele é igual a x. Isso é, que ele não encontrou. Um outro texto, um pouquinho posterior, o Fragmente eine Kritik der Schopenhauerischen Philosophie, é emblemático daquilo que chamamos de desencontro, né? Uma vez que nele se pode ler também o conjunto da vida pulsional, o Triebsleben. Resumidamente, o que Schopenhauer chama vontade é reconhecido por nós, de acordo com o mais preciso autoexame, apenas como representação. E nós precisamos realmente dizer que a vontade mesma nada mais é que a forma mais universal do fenômeno, de algo que, para nós, é, de resto, completamente indecifrável. E a gente pode perfeitamente fazer essa analogia desse fragmento aqui, que é um pouco anterior ao nascimento da tragédia, com o parágrafo 6, a seção 6 do nascimento da tragédia, em que ele diz, a música não é propriamente vontade, mas apresentação da vontade. Muito bem, para um Schopenhaueriano, né, isto soa como uma precoce despedida, né, antes mesmo do parto, né, agora fórceps, por meio do qual vem ao mundo o nascimento da tragédia. A seguir, desde o início e a via póstuma, tá, assim, parece que a tragédia nasce quando o mundo, como vontade de representação e como representação, declina. Alcançando de um salto a outra margem, eis-nos agora na maturidade aqui do, como diz o Rui, do bigode. Né? Tomemos 3 passagens. Começamos aqui com a seção 7ª da terceira dissertação da genealogia da moral, citando Nietzsche. O que significa, então, o ideal ascético para um filósofo? Minha resposta é, já estará percebido. O filósofo sorri ao seu encontro como a um óptimo das condições da mais alta e ousada espiritualidade. Ele não nega com isso a existência, antes afirma a sua própria existência, apenas a sua existência. E isso, talvez, ao ponto de não lhe ser estranho, este desejo perverso. Pereat mundus, fiat filosofia, fiat philosophos, fiam. Pereça o mundo, faça-se a filosofia, faça-se o filósofo, faça-se eu. E que dizer, né, fechando a citação, e que dizer da acusação da filosofia de Schopenhauer como uma falsificação de moeda psicológica, atrás apenas do cristianismo, como nós podemos ler na seção, no aforismo 21, das incursões de um extemporâneo de Crepúsculo dos Ídolos. Em uma palavra, citando Nietzsche, agora em Et Homo, Schopenhauer enganou-se em tudo. Fecha a citação. Na maturidade, no entanto, o desencontro parece se dar tanto da parte publicada, nesse sentido, né, quanto também na parte não publicada, nos fragmentos. E aí eu citaria, nós estaríamos aqui, né, eu e o Rui, eu estou me fazendo passar por Rui, essa parte é do Rui, a julgar pelo fragmento póstumo 969 de 1867, de 1887, desculpe. Citando Nietzsche, o básico mal entendido de Schopenhauer quanto à vontade é típico. Desvalorização da vontade até a atrofia. Igualmente, ódio contra a vontade, tentativa de ver algo mais elevado, sim, o mais elevado, o valioso no não mais querer, no ser sujeito sem meta e nem propósito, no sujeito puramente sem vontade. Grande sintoma do cansaço ou da fraqueza da vontade. Pois esta é totalmente aquilo que, a rigor, trata a ambição como soberana, apontando seu caminho e sua medida. Fim de citação. Parece, portanto, fora de questão aqui o desencontro entre os dois filósofos,
que na juventude Nietzsche tenha, após constatar a impossibilidade de articular sem contradição a teoria do conhecimento e a metafísica da natureza de Schopenhauer, ainda acreditando aqui na importância da metafísica enquanto ficção conceitual para fins edificantes, citando aqui o nobre... Cadê o Rogério? Peraí. Citando aqui uma passagem da tese do Rogério, tese do Rogério, Ceticismo e Vida Contemplativa em Nietzsche. Né? Então, assim, isso, então, será superado quando a metafísica refletir, em última instância, a defesa de uma significação ética, moral do mundo. Ora, sabemos pelos manuscritos póstumos que, desde 1813, o cerne ou o núcleo do assunto da filosofia para Schopenhauer é a questão em torno da significação moral do mundo. E, claro, a dificuldade de seu acesso mediante a problemática noção de consciência melhor, o Besseres Bewusstsein. Se a noção de consciência melhor desaparecerá da filosofia de Schopenhauer, aquilo para o que ela foi pensada permanecerá. A busca metafísica de uma significação velada por toda a representação. Assim, não haveria mesmo acordo, né, com Schopenhauer, esse que afirma tanto categoricamente, como dá tudo, citando agora Schopenhauer, porém, justamente aquela ideia que o mundo tem somente uma significação física e não moral, constitui o erro mais funesto nascido da máxima perversidade do espírito. Fim de citação de Schopenhauer. Eis, assim, claramente, embora de forma que um tanto apressada, né, e leio meio as tortas aqui por mim, o cerne aqui, então, da discordância, né, entre Nietzsche e Schopenhauer, principalmente no Nietzsche da maturidade, a significação moral do mundo. Se a gente estiver errado aqui, a gente está totalmente errado. Então, é preciso que nós assumamos os riscos, né? Inclusive, talvez seria interessante propor como tema para o encontro internacional Schopenhauer no ano que vem exatamente isso. Quer dizer, a posição aqui minha e do Gustavo é exatamente essa. Quer dizer, no cerne da discordância entre Nietzsche e Schopenhauer estaria, né, uma defesa, né, de que o mundo tem uma significação moral para Schopenhauer e a recusa de Nietzsche em aceitar, né, esta tese fundamental. Quer dizer, é claro que há outras discordâncias, né, e tão importantes, relevantes, mas, do nosso ponto de vista, aí residiria, né, o cerne mesmo da discordância. E, portanto, essa é uma questão colocada para um schopenhaueriano, do ponto de vista do debate com os nietzschianos. Quer dizer, nesses anos discutindo com o Gustavo, se tem uma coisa que eu aprendi, né, é a difícil arte de desviar de bala. Né? Meu nome agora vai ser Neo, Matrix. Né? Todo tempo desviando de bala. Né? Quer dizer, filosofia do Pai Mei mesmo. Quer dizer, negócio de, né, você tem que desviar de bala. Então, e a partir desse meu aprendizado de desviar de bala, e, por outro lado, né, da necessidade de maneira herética, reinterpretar algumas passagens do Schopenhauer, né, muitas vezes inventando marmotas, né, para poder pensar o que eu quero a partir do Schopenhauer, mesmo que o Schopenhauer não pudesse aceitar de uma maneira ortodoxa aquilo que eu estou querendo pensar. Portanto, a gente assume publicamente, essa é a intenção mesma, que essa é, para a gente, né, a parte mais delicada do desencontro desses dois filósofos. E, portanto, como eu já assumi também publicamente, né, aqui trata-se de pensar, né, para usar um termo do Schopenhauer, idiotamente a metafísica da vontade do Schopenhauer. O que é que, então, diz aqui o Bigode acerca disso? Né? O que é que diz Nietzsche acerca disso? São inúmeras as passagens nos textos de maturidade em que Nietzsche apresenta a sua posição. Visitaremos aqui somente 3 delas. Em um fragmento de 85, 86, Nietzsche afirma, citando Nietzsche, ceticismo quanto à moral é decisivo. A decadência da visão moral de mundo, que não tem mais sanção após ela ter tentado refugiar-se em uma transcendentalidade.
acaba no niilismo, do nada sem sentido. Traço budista, ânsia do nada. Isso irá implicar e significar, citando Nietzsche novamente, niilismo como sequela da interpretação moralista do mundo. No Crepúsculo dos Ídolos, obra que, segundo Jacói, constitui-se como o anúncio mais efetivo da transformação desconcertante que aconteceu no final da vida lúcida do Nietzsche, a total revisão do estatuto da obra O Anticristo, Nietzsche irá associar a defesa de uma ordem moral do mundo a uma metafísica do carrasco, aquela que testa a inocência do vir a ser com culpa e com castigo. Em O Anticristo, a filosofia pós-kantiana do seminário de Tübingen é traduzida como uma teologia insidiosa, pois nesta estaria pavimentada a via para os dois grandes erros malignos que existem: as noções de mundo verdadeiro e o conceito da moral como essência do mundo. Teologia ou metafísica, diga-se de passagem, não apenas posterior a Kant, né, pois este foi, juntamente com Lutero e Leibniz, um freio a mais na retidão alemã, já não muito firme por si. Citando uma passagenzinha curta do Anticristo, seção 10. Poderíamos continuar nessa toada por muito tempo, né? Mas imaginemos, por um breve instante, que o pano finalmente desce e que na coxia inicia-se uma miscelânea de hipóteses e descrenças. Em todo caso, tratando-se de Schopenhauer, há pelo menos duas possíveis formas de atenuação aqui da tese acerca da significação moral do mundo. A primeira poderia ser formulada resumidamente como segue. E aí a primeira formulação. Se a base da moralidade é a compaixão, e se esta é vinculada ao sofrimento, o Jarley, há pouco tempo atrás, praticamente citou essa passagem aqui, né? Se a base da moralidade é a compaixão, se esta é vinculada ao sofrimento, e se as plantas e pedras não sofrem, então, como pensar uma significação moral de toda a natureza? Aqui lá vou eu de novo, arriscando marmota, né? Que é o seguinte: Schopenhauer está preocupado em descrever o mundo. Ele não está preocupado em dizer de onde o mundo vem, para onde ele vai, para que ele serve, por que ele existe, nada disso, né? Ou seja, trata-se aqui a filosofia de Schopenhauer tem um estatuto, nesse sentido, um estatuto descritivo. E se, de fato, a compaixão pressupõe uma identificação com o outro, se a compaixão pressupõe, no mínimo, uma mitigação muito grande, uma atenuação muito grande do egoísmo e um altruísmo, isso é exceção. Ou seja, 99,9% das vezes ela não existe. E, portanto, né, esse 0,01 ou 0,001% das vezes em que ela existe, né, é pura e simplesmente aquilo a que nós podemos nos apegar para poder fazer uma crítica, de fato, né, de Nietzscheano a Schopenhauer, ou então trabalhar com a regra, que é que, de fato, o mundo é ruim. Ou seja, que, de fato, não há essa identificação. Bem, uma possível saída, podemos discutir depois, eu sei que Schopenhauer não aceitaria essa saída, é considerar o estatuto teórico dessa compaixão como sendo hipotético. Ou seja, trata-se aí, pura e simplesmente, de uma hipótese, com base em que, evidentemente, nós podemos construir a metafísica que a gente bem entender. Mas, se o estatuto teórico dessa passagem for hipotético, ou hipotético descritivo, aí dá samba, né? E assim como Nietzsche dizia que não acreditava ou não confiava muito no Deus que não soubesse dançar, né? Assim como eu desvio de bala, é preciso aprender a sambar. Então, eu também tenho dificuldade em acreditar no Schopenhauer que não sabe sambar, né? Ou seja, tem que ter molejo, porque se não tiver molejo, quebra a espinha, né? Quebra o espinhaço. Então, eu acho que a gente pode discutir um pouco isso depois, quer dizer, uma proposta de uma proposta experimental, né? de extrair as consequências disso, o caráter hipotético da tese da compaixão. A segunda forma de atenuação aqui, dessa significação moral do mundo, tá? Pode ser considerada, se levamos em consideração as anotações schopenhauerianas do período de Göttingen, né? Contra Kant, não é isso o texto? Contra Kant. Então, temos que tentar compreender
a partir das severas críticas à noção kantiana de coisa em si, o lado fraco da teoria de Kant, a gênese do pensamento único em função de uma outra noção que não a de coisa em si. E, assim, a tendência à moralização da natureza parece ir se construindo aos poucos por um caminho que deixa atrás de si possibilidades que o intérprete não ortodoxo poderia seguir e terminar por chegar a um ponto um tanto distante do defendido por Wolverine e Schopenhauer. Aqui é outro problema, quer dizer, os nietzschianos estão muito mais avançados do que nós, no que tange a articulação entre os póstumos, os manuscritos póstumos, ou como queira chamar, epistolário e a obra, por assim dizer, publicada, né? Anos-luz na frente. Sobretudo, a gente não tem, isso é uma falha nossa, né? A gente não tem uma edição crítica, né? Como, por exemplo, a KSA, etc. Então, isso é fundamental. Quer dizer, cotejar essas passagens manuscritas do Schopenhauer, quer de juventude, quer do período maduro, etc., com a obra publicada, pode surpreender e pode dar samba. Em 1816, portanto, entre a tese doutoral e o mundo como vontade como representação, esse caboclo está dizendo o seguinte, né? No fundo, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, a parte mais fuleiragem da filosofia de Kant é esse negócio de coisa em si. Como assim? Né? No mundo como vontade como representação, isso passa a ser fundamental e vai chamar isso de vontade, etc. Né? O lado fraco da filosofia de Kant. Né? E não em relação à concepção kantiana. Quer dizer, aquilo... Bem, não posso também... Não tenho muita segurança nisso, porque é preciso revisitar com calma. Eu diria, não é nem revisitar, visitar. Porque esses póstumos, eles existem em alemão, mas talvez quem tenha são as instituições. USP, talvez, não sei se o FMG deve ter. Né? Então, bem, eu só tive acesso a isso em inglês. Né? E o epistolário, uma parte dele em espanhol. Quer dizer, que surpresa poderíamos vir a ter, né, se estes póstumos forem, né, cotejados aí com a obra publicada. Eu acho que pode dar samba nessa história. O subtítulo é O Caminho Mais Torto, o Desvio do Encontro. Leandro Chavitarese tem, talvez não reconhecidamente por nós, um relevante mérito. Perguntar pelas condições da acomodação entre a metafísica dos costumes, ou metafísica da vontade, como ele chama, Leandro, Schopenhaueriana, e os aforismos para a sabedoria de vida. Leandro, de fato, insiste nesse debate público, né, a partir de 2005. Em sua tese de doutorado, intitulada A Ética em Schopenhauer, que liberdade nos resta para a prática de vida, Leandro pergunta se e como a ética de Schopenhauer se articula com sua eudemonologia empírica. E defende que esta última seria mais bem compreendida. Gustavo disse que mais bem é correto. Eu acho que é melhor compreendido, mas diz o Gustavo, ele sabe, essas coisas ele sabe. Muito bem, na verdade. Eu estou sempre apanhando, na verdade. Seria mais bem compreendida como uma moral do como se. E assim, compreendendo a noção de sabedoria de vida como uma espécie, a lá, por assim dizer, Tomás Brum, de sabedoria teatral. Bem, sem tecer maiores comentários acerca da posição do Leandro, gostaríamos de mapear as condições do debate que sua tese por nossas terras inaugura. Tá? Então, o nosso debate aqui é, de fato, com os intérpretes brasileiros. Né? Trata-se, em uma palavra, do estatuto filosófico dos aforismos para a sabedoria de vida de Schopenhauer. A esse respeito, parece-nos, existem no Brasil pelo menos duas posições. Uma que, compreendendo os aforismos a partir de um deslocamento de perspectiva em relação ao mundo, como vontade, né, acomoda os pontos de vista ético e empírico, e assim, se nos resta uma liberdade, ela se exerce em uma espécie de teatro da vontade, em que, de certa forma, e dentro de certos limites, somos inteiramente livres para ser o que somos, mesmo que permaneça em aberto a pergunta pela forma individualmente mais adequada de ser si mesmo. Assim, haveria certa tensão, talvez mesmo insolúvel, entre o pessimismo ético schopenhaueriano e a moral do como si, que, em última análise, propõe uma abertura, uma possibilidade de jogo em que as cartas e os jogadores são dados, mas a habilidade destes pode influenciar no andamento do jogo, mesmo que este sempre termine. A segunda posição
em relação a essa acomodação entre aforismos e metafísica da vontade, compreende... Estou falando muito rápido? Não, estou tranquilo, né? A segunda posição compreende que o ponto de vista empírico deve, em última análise, ser submetido ao metafísico. E assim, ou a acomodação entre os planos é de fato impossível, né? Não daria para conciliar fatalismo e liberdade, ou manifestam apenas uma contradição ou um paradoxo a mais na filosofia de Schopenhauer. Pensamos que tais posições compartilham um pressuposto importante. Os pontos de vista metafísico e empírico são isso mesmo, perspectivas de uma mesma coisa, a ética. Isto é mais visível, claro, quando se discute a significação da noção de liberdade. Aqui, na discussão da noção de liberdade, o problema quase sempre aparece em como articular as significações, os pontos de vista, como transitar de um a outro, como fazer com que a sabedoria prática acomode-se, sem deixar resto, à metafísica, ao pensamento único. Nada mais natural esse problema, né? Uma vez que é o próprio Schopenhauer que explicitamente fala de acomodação, ponto de vista superior ético-metafísico, né? Ponto de vista comum e empírico, etc. Bem, aqui começa, e eu gosto de ser muito honesto nessas minhas, né, discussões com o Gustavo, e faço questão de ser muito honesto com vocês também aqui, né? Isso é, por enquanto, apenas, né, uma marmota, né? Estou tentando pensar e me desviar do checkmate em 3 lances que o Gustavo costuma me dar. Então, estou cansado de perder, né? Então, é uma tentativa de resolver não, quer dizer, de sei lá, respirar um pouco, né? Enquanto a gente propõe uma solução mais aprumada para a coisa. Então, levantamos aqui a hipótese de que os aforismos, talvez contra Schopenhauer, mas ainda assim, né, com ele de alguma forma, são mais bem, de novo, lá vem o mais bem compreendidos, sem a referência à ética. Que seu estatuto não é propriamente teórico-prático, mas performático. Claro que é também teórico-prático, mas, como não me interessa esse estatuto teórico-prático, então eu jogo fora. Não jogo fora. Eu simplesmente não quero discutir isso. Quero discutir outra coisa, né? Eu quero tentar ver de outro jeito, por outro lugar, por outro ângulo, etc. Então, que esse estatuto teórico-prático existe, me parece evidente, tá? Mas, né, e se? Né? E se? E se fosse também performático? E se esse também eu quiser colocar luz, né, sobre ele? Então, a pergunta que talvez se deva fazer é: quem fala nos aforismos? Quem tem a palavra neles? Mais do que a acomodação, que de resto é reconhecidamente impossível para Schopenhauer, ele diz isso, não dá para acomodar, né, nos aforismos. Uma vez que os aforismos conservam, diz o Schopenhauer, o erro de seu nascimento. Então, mais do que a acomodação ao corpus da obra, como dissemos, a questão, talvez, e apenas talvez, seja de estilo, de linguagem, talvez de retórica. Talvez os aforismos sejam uma estranha confissão. Se a sabedoria prática não pode ser prescritiva, se ela não constitui uma moral das virtudes, né, se o pessimismo e o determinismo rigorosamente detêm a última e verdadeira palavra para Schopenhauer, então, qual o sentido mesmo de uma demonologia? Se a vida humana não pode corresponder a uma existência feliz, como ele diz, conforme dito, né, explicitamente, então, ou os aforismos são uma obra sádica, eu escrevi isso aqui já eram umas 4h30, 5 horas da manhã, eu estava meio empolgado, mas ou os aforismos são uma obra sádica, ou teoricamente absurda e paradoxal, ou ela deve ser compreendida talvez em outro registro, né, que não o teórico-prático, apesar de poder ser compreendido no registro teórico-prático. Talvez, talvez demais, no fundo, seja como pretende Gugita, Gustavo Costa. Trata-se aqui de... Eu acho isso muito legal do Gustavo, isso é um negócio interessante. Trata-se aqui de se construir, no caso do Schopp,
Trata-se aqui de se construir um si para o eu, uma vez que este eu, para Schopenhauer, está dado. Né? No fundo, ele está dado. Diferentemente de Nietzsche, em que tratar-se-ia, talvez, de construir um eu para o si. Isto parece ir bem ao encontro de um texto póstumo, igualmente polêmico, tradução aí do Jair, A Arte de Conhecer a Si Mesmo, com o título de Ex-Helton, como diria Daniel Carvalho no último encontro, nesse meu grego. O Daniel aprendeu grego e calcaia, eu aprendi Pacatuba, né? Então, esse Helton aqui, enfim, de inspiração em Marco Aurélio, Schopenhauer inicia, em 1821, as anotações de suas meditações para uso pessoal, algo como uma espécie de oráculo manual, uma coisa desse tipo, em que se trata menos de um fatalismo estoico ou de um livro de erudição do que uma tentativa, como diz Franco Volpe, de expressar a quintessência da maneira de entender o saber filosófico. Isso é do Volpe. Bem, fim de citação. Textos preocupados com outro uso da inteligência. Uso em que o que está em jogo é a busca da autarquia, autoestima, amor próprio, vida solitária, aristocracia da inteligência, saudável misantropia, etc. Talvez, mais um, tem menos 15, né? Se possa pensar que nos aforismos, bem como na arte de conhecer a si mesmo, trate-se menos de razão prática do que de metes, ou metes, como aprendemos com Marcel Détienne e Jean-Pierre Vernant, francês de Pacatuba, em sua obra sobre a significação da noção de metes, inteligência astuciosa. Cito aqui o Détienne e o Vernant: não há tratados sobre metes, como há tratados lógicos, nem sistemas filosóficos construídos sobre os princípios da inteligência astuciosa. Ela, a inteligência astuciosa, metes, não é dada em um texto que entregaria de cara os fundamentos e as molas. Fim de citação. Esse tipo particular de inteligência, bem conhecido pelos gregos, é menos contemplativo que, cito de novo o Vernant, confrontado com um universo de forças hostis, desorientadoras, porque são sempre móveis e ambíguas. Inteligência em obra no futuro, em situação de luta, a metes reveste a forma de uma potência de confronto, utilizando qualidades intelectuais, como prudência, perspicácia, prontidão, penetração de espírito, artimanhas, ou mesmo mentiras. Fim de citação. Seja como for, cremos que a relação dos aforismos com a metafísica da vontade dependerá ainda da compreensão que o intérprete tem da significação da noção de vontade, bem como da articulação entre esta e a representação. Caso faça sentido aquilo que vimos defendendo há algum tempo, que a vontade seria mais bem, de novo, concebida como uma hermenêutica da representação, bem como a aproximação entre a teoria do conhecimento de Schopenhauer com o fenomenismo de feição cética, então os aforismos poderiam ser pensados muito mais como a expressão de uma forma possível de vida, em que a vontade, enquanto significação do mundo como sofrimento, se visibiliza, do que como um texto argumentativo, em que se tratasse de apresentar um conjunto de teses, oposições, etc. A própria forma antimoderna do texto tenderia a torná-lo impermeável, os aforismos, né, a uma aproximação ou apropriação moderna, isto é, histórico-sistemática. Se os aforismos tiverem mais a ver com uma certa função pedagógica e psicagógica, formativa, e, neste sentido, com uma preocupação com as civitas, com o ser humano imerso na cidade, então não seria tão estranho e incômodo que se sente ao abordá-lo como uma espécie de momento prático da teoria moral, em que estivesse em tela o problema da liberdade, que, é claro, também está em tela, o problema da liberdade. Se a questão for mais a de exemplaridade, que é a da coerência com o pensamento único, então pensamos as tensões entre os aforismos e a metafísica da vontade
tendem, pelo menos, a diminuir. Bem, essa é a primeira aproximação possível. Tá? Se ela é viável, mas 4 anos de cachaça, né? Outra abertura schopenhaueriana para um possível encontro com Nietzsche, além da via prática, acima, reside na própria significação da noção de vontade. É preciso não esquecer que Schopenhauer, na Metafísica da Natureza, somente apresenta, e é preciso também não esquecer que em 1820, nas preleções de Berlim, Schopenhauer diz uma coisa muito esquisita, diz assim, metafísica e metafísica da natureza são uma tautologia. Ele diz em 1820 lá, nas preleções de Berlim. Né? Então, mas é preciso não esquecer que Schopenhauer, na Metafísica da Natureza, somente apresenta um único significado positivo para a vontade. É atividade. Então, essas significações da vontade como una, como essência, etc., são significações, do meu ponto de vista, são significações negativas. É una porque não é múltipla, essência porque não é fenômeno, etc. Dizer da vontade que ela é una, livre, essência, etc., é sempre bem expressar-se negativamente. Né? A essência, portanto, é isso que, de fato, a gente defende. E se isso estiver errado, se isso não for viável, então eu digo, bem, está tudo errado que eu disse, está tudo errado que eu escrevi, vou começar de novo, né? E, sei lá, vamos fazer outra coisa, vender tapioca em redonda, fazer outra coisa. Né? Mas essa é a posição. É preciso que a gente seja enfático nessa história aqui, né? Ora, bem, aqui, depois, não estou sozinho. Edwell, Young, Barbera, e agora no último encontro de Florianópolis, presidente da sociedade lá, internacional, Matias Costa, chega lá e diz claramente, né? Pois em si é um fenômeno, é um conceito hermenêutico. O mais próximo que a gente pode chegar dessa vontade é pela noção de matéria, né? Matérie. Bem, eu vou dizer só isso e eu vou para frente, porque senão eu vou pular aqui as coisas. Então pronto, eu vou pular uma parte. Bem, uma outra possível aproximação, né, entre ambos, poderia ser pensar a partir da noção de ascese, que né, a pergunta do Gustavo e do Leandro, ao professor Miguel, foi um pouco nesse sentido. Quer dizer, a partir da noção de ascese em seu rosto cínico, como exercício sobre si para se obter uma certa autarquia e autonomia. Esse último livro do Apoena aí, do último encontro, eu aconselho mesmo, assim, de coração, a leitura do artigo do Daniel Carvalho. É um artigo muito, muito bonito, muito bem feito, muito honesto, né? E, do meu ponto de vista, muito, muito, muito verdadeiro, né? Muito correto. Ali acho que dá samba também aquele artigo, né? que é Nietzsche e a Lanterna de Diógenes, né? Onde ele vai tentar aí, encontrar elementos do cinismo no Nietzsche. Talvez, né? Não sei, Rogério, né? Poderíamos pensar aí futuramente, né? um outro intelectual aí, sei lá, brasileiro, que pudesse fazer não ceticismo e vida contemplativa em Nietzsche, mas cinismo e vida ativa em Nietzsche, né? Uma coisa a se ver, né? Partimos aqui da carta de 20 de novembro de 88, endereçada a Georg Brandt, que a gente afirma o etiômo como um cinismo que irá se tornar importante para a história do mundo. Que tipo de cinismo seria esse? Por que e como ele se tornaria importante para a história do mundo? Interpretamos essa afirmação de Nietzsche, seguindo em parte Niels Probstin, como um indício de que talvez a relação nietzschiana com o cinismo antigo, Daniel mostra isso, enfatiza e mostra isso claramente, né? Não seja meramente histórica, mas que ele assimila e desenvolve uma série de potencialidades críticas da primeira rairese cínicas, né, da primeira escola cínica. Sobretudo seu manancial de crítica da moral, por meio da constituição de novas formas de vida, da necessidade de formatação de um estilo, ao mesmo tempo gestual, ritualístico e retórico literário, como arma polêmica de desfiguração da moeda e de denúncia da insanidade dos homens. Por outro lado, este cinismo que se pretende importante para a história do mundo, parece sofrer, o Daniel pensa ainda uma outra possibilidade nesse cinismo, né, Daniel, no artigo, que se eu não estou muito enganado, como uma espécie de vida mínima, né? Uma espécie de caráter supranacional e nômade, se não me engano, mais ou menos assim que você fala, né? Uma espécie de nomadismo também estaria aqui, um componente cínico na filosofia do Nietzsche, né? Nietzsche fala do cinismo, da ciência, etiômo, enfim, opiniões de sentenças, etc. Andaria em sua sombra. Bem, em todo caso, por outro lado, esse cinismo que se pretende
importante para a história do mundo, parece sofrer a influência do pessimismo schopenhaueriano. Talvez os dois se encontrassem aqui também em alguma perspectiva cínica, né? Influência do pessimismo schopenhaueriano. A princípio, totalmente alérgico, assim nos parece, à alegria e ao humor dos primeiros cínicos. Em todo caso, na conclusão de seus estudos em Leipzig, Nietzsche elabora uma lista de projetos e a intitula Pessimismo na Antiguidade. Isso é o Nietzsche, né? Pessimismo na Antiguidade. Ou O Resgate dos Cínicos. Isso em Leipzig. Fim de citação. Como pessimismo antigo ou resgate dos cínicos? Acreditamos que aqui residiria o núcleo do suposto ou possível projeto nietzschiano de conciliação retroprojetada a partir de Schopenhauer entre o pessimismo de seu mestre de juventude e da filosofia da afirmação alegre da vida dos adoradores de Quinos. Afinal, como afirma Probstin, referente a uma aula de Nietzsche, cito Probstin, citando a aula de Nietzsche, pelas lentes de Schopenhauer, a essência do cinismo, isso é Nietzsche via Probstin. Pelas lentes de Schopenhauer, a essência do cinismo é vista na tensão entre pessimismo e eudemonismo. Olha aí, né? Mundo como vontade e aforismo. Como praticamente nenhum outro filósofo, o cínico conhece o sofrimento da vida. Nisso ele é um pessimista. O pessimismo cínico, porém, não leva a uma negação da vida. Bem ao contrário. Evitar o sofrimento da vida, mas afirmar a própria vida. Este é o sentido do cinismo, Probst dizendo, como Nietzsche o interpretou quando leu detalhadamente uma anedota no capítulo Modos de Morrer, em suas aulas de literatura grega. Isso era o Nietzsche lá, né? Nas aulas de literatura grega. Nela, diz o Probst, citando referentes a Nietzsche, nela, nesta aula, Antístenes, atormentado pela dor e muito doente, pergunta quem irá libertá-lo de seu sofrimento. Diógenes mostra-lhe um punhal. Antístenes, que deveria ser meu cearense, diz: eu disto sofrimento, não da vida. Uma declaração muito profunda, comenta Nietzsche. Não se pode vencer o amor pela vida com um punhal. Né? Schopenhauer não ensinou outra coisa. No entanto, esse é o sofrimento real. Ainda estou no Probst aqui, tá? Citação longa. É evidente que o cínico se agarra à vida mais do que os outros filósofos. O caminho mais curto para a felicidade não é outra coisa senão o amor pela vida em si e a completa dispensabilidade de todas as outras coisas. Fim de citação. Desta forma, é que estaria na base da leitura nietzschiana do cinismo antigo a ideia de articulação daquilo que este tinha de afirmação da vida, juntamente com sua retórica, sua agressividade satírica, sua disposição polêmica, sua artilharia antimoral e antirreligiosa. Articulação, dizíamos, com o pessimismo de inspiração schopenhaueriana. No dizer de Probst, articulação entre pessimismo e eudemonismo. Bem, Gustavo topou essa, hein? Gustavo disse, não, vai que a bola é tua, né? Então, entramos nessa, Pelé Coutinho aqui, estamos nessa história. Em todo caso, é ainda Nietzsche que, no aforismo não publicado de 80, nos diz que, cito Nietzsche, a inutilidade da vida foi reconhecida no cinismo, e, no entanto, ele ainda não se voltou contra a vida. Não. Ali, no cinismo, né, muitas pequenas vitórias e uma língua solta satisfazem. Fim de citação. Por outro lado, a relação entre pessimismo e eudemonismo não implica a necessidade de se tomar como chave de leitura da filosofia nietzschiana a felicidade, como um telos, claro. Acreditamos mesmo que o contrário disso seja mais razoável. Em todo caso, já no cinismo antigo, a noção de felicidade é bastante difícil de ser recuperada hoje, e parece estar articulada com uma certa mimese da encrateia e da apateia da vida animal. Há uma determinada forma de ataraxia que tomaria como modelo e parâmetro de suas críticas morais e religiosas a vida nua dos animais. Modelo que, diga-se de passagem, também podemos encontrar na filosofia de Schopenhauer. Havendo mesmo quem veja na obra deste, Schopenhauer, uma sutil tendência a uma certa mineralização da existência. Mineralização da existência é um termo do Filonenko, né? Ele vê isso na filosofia de Schopenhauer. No entanto, talvez não fosse algo muito distante da ideia de que a perfeição cínica tinha como exemplo a indiferença e mesmo a felicidade animal, de que o cínico mais perfeito assemelha-se a um animal mais feliz, que Nietzsche queria significar quando nos disse que, cito Nietzsche, né, isso está na genealogia, se é a felicidade, a busca pela nova felicidade que mantém o ser vivo na vida, então talvez nenhum outro filósofo seja mais correto do que o cínico. Pois a felicidade do animal, como o cínico mais perfeito, é a prova viva da afirmação do cinismo. Fim de citação.
Tal noção de felicidade, no entanto, não muda o fato de que, para o cínico, filosofar está intrinsecamente ligado à arte da provocação, do insulto e da sátira mordaz. Há uma pedagogia do desmascaramento e a mobilização de uma artilharia discursiva, por meio da qual se pode ironizar e denegrir os adversários ou até o próprio ser humano. Esse prazer no excesso e essa tendência ao paroxismo na polêmica e no desdém, tão caros a Schopenhauer, Nietzsche e a Cioran, são artifícios, parece-nos, metodológico-filosóficos dos cínicos, que lhes antecederam no difícil exercício de gozar por meio da renúncia, mas não da recusa, da insolência, mas não do despeito, da denúncia, mas não da amargura. É, aliás, segundo esse tipo de pessimismo cínico, agônico e desmedido, mas prazeroso quase ao delírio, que Nietzsche irá interpretar ou negar o autoconfessado pessimismo de Schopenhauer. Afinal, Nietzsche nos diz na genealogia, que cito Nietzsche, sobretudo, não subestimemos o fato de que Schopenhauer necessitava de inimigos para ficar de bom humor. Vocês conhecem isso, né? O fato de que amava as palavras furiosas, biliosas e de cor escura. Aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, lá em Juazeiro do Norte, Teto Patício, nós temos um cara chamado Seu Lunga, né? O Seu Lunga é aquele que, bem, minha filha, traga um chá na xícara? Não, joga no chão e traga no rodo, né? Então, alguém, né? Aqui está bem caracterizado, né? De que se enraivecia por enraivecer, por paixão, de que teria ficado doente, teria se tornado um pessimista, não? O que não era, por mais que eu desejasse, é o Nietzsche falando do Schopenhauer, sem os seus inimigos, sem Hegel, né? Não sei como os schopenhauerianos não gostam de Hegel, né? Sem eles, né? O que faríamos com a nossa bilis, né? O que faríamos, né? Sem Hegel, dizia Nietzsche acerca de Schopenhauer, sem Hegel, sem a mulher, a sensualidade, toda a vontade de existência, de permanência, né? O que faria Schopenhauer sem isso, né? De outro modo, Schopenhauer não teria permanecido aqui. Pode-se apostar nisso. Ele teria fugido, né? Uma hora dessa estava em Jericoacoara. Os seus oponentes, porém, o mantiveram firme. Repetidamente, os seus oponentes o seduziram para a existência. Como para os cínicos da antiguidade, a sua cólera era o seu bálsamo, o seu descanso, a sua compensação, o seu remédio contra a repulsa, a sua felicidade. Caso acrescentemos a tudo isso as posições apresentadas em Et Homo, o Anticristo, talvez fiquem mais claras as aproximações prática e teórica que acima procuramos explorar. Comecemos pela avaliação nietzschiana em Et Homo acerca do fatalismo russo, bastante distinta, diga-se de passagem, do fatalismo turco, do período de O Mandarim em Sua Sombra. Damos a palavra a Nietzsche, cito: estar doente é em si uma forma de ressentimento. Contra isso, o doente tem apenas um grande remédio. Eu o chamo de fatalismo russo. Aquele fatalismo sem revolta, com o qual o soldado russo, para quem a campanha torna-se muito dura, finalmente deita-se na neve. A grande sensatez desse fatalismo, que nem sempre é apenas coragem para a morte, mas a conservação da vida nas circunstâncias vitais mais perigosas, é a diminuição do metabolismo, seu retardamento, uma espécie de vontade de hibernação. Todos vocês, ou pelo menos aqueles que forem para a festa, vão sentir isso, né? Lá para as 3, 3h30, dá vontade de fato de se deitar, não na neve, mas na Praça dos Leões, e dormir, né? O metabolismo faz isso, né? Finalmente, a posição... Um pouquinho mais tarde, né? 7 horas da manhã. Por aí. Não, aí não, a festa é interessante. Porque a Praça dos Leões, ela fica colada não é bar, é um estabelecimento, digamos assim, né? Chamado Raimundo dos Queijos, né? Que é um nome quase bíblico, né? Raimundo dos Queijos, né? Então você sai passado da existência, porque a festa termina com samba e tal, né? Então você sai passado da existência. Quando você toma aquela gelada com aquela panelada é um negócio de tripa, não sei o quê, né? Você sente a alma voltando para o corpo, entendeu? Né? Sente. E aí você, né, dá vontade de, bom, agora vamos para a praia, vamos fazer outra coisa. Então, finalmente, a posição apresentada em O Anticristo acerca do budismo como uma espécie de decadência saudável, mediante a qual a noção de ascese talvez ganhe novos contornos. Ouçamos Nietzsche. O budismo é 1000 vezes, isso aqui seria uma quarta aproximação, né, Guida? O budismo é 1000 vezes mais realista do que o cristianismo. Ele carrega a herança da colocação fria e objetiva dos problemas. Ele vem após séculos de contínuo movimento filosófico. O conceito de Deus já foi abolido quando ele surge. O budismo é a única religião realmente positivista que a história tem a nos mostrar. Até mesmo em sua teoria do conhecimento, um rigoroso fenomenalismo.
ele já não fala em combater o pecado, mas sim fazer inteira justiça à realidade, em combater o sofrimento. Ele já deixou para trás o budismo, algo que o diferencia profundamente do cristianismo, a trapaça consigo mesmo, que são os conceitos morais. Ele se acha usando minha linguagem, do Nietzsche, além do bem e do mal. O professor Rogério Lopes diz, bem, mas é um budismo que, né, precisa ainda de um plus, né, de força. Tá? Se o erro da filosofia é ser demasiado suportável e o filósofo um farsante por sobreviver aos seus problemas, como afirma Cioran, em seu Silogismo da Amargura, então, parece que Nietzsche passou na prova, pois ele, ainda na companhia de Cioran, cito agora Cioran, expondo suas histerias, nos desembaraçou do pudor das nossas. Suas misérias nos foram salutares. Schopenhauer, por sua vez, nos mostrou que o decisivo é não recuar frente ao pior, aquilo que é, desde a queda, o outro nome da consciência, não da lucidez. Pois o pior é ter consciência do que significa haver nascido, ter escolhido o conhecimento menos por curiosidade que por instinto de emulação, por vaidade e orgulho. Isso não impede, claro, que desde então estejamos presos a uma nostalgia incurável, a uma saudade do tempo em que não havia tempo, em que não havia história e, sobretudo, em que não morríamos nem nascíamos. Por outro lado, eis estabelecida a tensão aqui insolúvel, sem carne, como espírito angelical, estaríamos instalados na mais entediante esterilidade. Disso decorre que devemos ao corpo e à sua necessidade de paixão o fato de produzirmos e, é claro, de sofrermos. Já que a dor e a lucidez são sinônimos, então o que importa é enrijecer o corpo para que este não dobre sob o peso do tédio, da ruína do tempo e do asco de um absoluto insosso. A lucidez, o desencanto, a obsessão do nada, o fascínio pelo absurdo, o excesso na renúncia, serão as cicatrizes exibidas por aqueles que sentem mais profundamente as consequências da queda. O gosto amargo de ter de exercer o funesto e contagioso ofício de apóstolo do desengano. Por terem nos mostrado isso, obrigado Schopenhauer, obrigado Nietzsche e obrigado Cioran. E é isso, muito obrigado a vocês todos.